Renato e eu estávamos por um fio. A vida corrida de São Paulo tinha sugado tudo da gente, a paciência, o humor e até o silêncio. Era tudo barulho, fila, trânsito, cobrança. Quando vimos aquele anúncio de site de aluguel de casas por temporada, parecia um sinal. Casa rústica no alto da serra, ideal para quem busca isolamento e paz. Exatamente o que a gente precisava. A estrada até lá foi longa e saculejante. Quando finalmente saímos do asfalto, entramos na escadinha de terra. Já era quase fim de tarde. Passamos por mata fechada e algumas plantações abandonadas, e então, nada. Nenhuma casa, nenhum som humano. Só o vento e o canto e alguns pássaros que eu tinha ouvido antes. A casa era mais velha do que parecia nas fotos, mas tinha um certo charme. Telhado inclinado, telhas vermelhas, varanda, madeira, uma cerca caída de lado. Abri a porta e o cheiro veio imediatamente. Madeira úmida, misturada com alguma coisa a mais. Difícil de explicar. Uma coisa meio mofada, como um pano guardado no porão. Renato fez piada dizendo que era cheio de tranquilidade. Por dentro, era uma casa simples. Sala com sofá antigo, tapete grosso, uma cozinha pequena com armários brancos. Os quartos eram no andar de cima, mas teve uma coisa que me chamou a atenção logo de cara. Um armário antigo, de madeira maciça que não combinava com os outros armários. Esses eram mais novos, de aço. A parede atrás dele também destoava do restante da cozinha. Ela não combinava com o resto. Ela também era de madeira e as outras paredes eram de alvenaria. Passei a mão por curiosidade. Que parede esquisita, falei pro Renato. Você e seu filme de terror, ele respondeu rindo. Deixa pra lá, era só uma parede. A primeira noite foi silenciosa, o que por si só já valeu uma viagem de carro. Acostumada com buzinas, sirenes e gritaria na rua, o silêncio do mato parecia quase ensurdecedor. Dormimos cedo. Acordei no dia seguinte com aquela sensação, você sabe qual, quando tem alguém te olhando, mesmo sem ter ninguém ali. Fui até a cozinha fazer o café e saí pela varanda, ainda de pijama, tentando espantar o peso do peito com o cheiro do mato. Foi quando notei as pegadas. A terra estava fofa do lado de fora, pegadas humanas. Elas iam até a janela da sala e paravam. Não voltavam, não continuavam, paravam ali. Como se alguém tivesse simplesmente sumido no ar. Chamei Renato, ele tentou rir. Deve ser do caseiro, mas não tem caseiro. Vai ver, é de um hóspede antigo. Mas as marcas estavam frescas. A terra ainda estava escura, úmida, não dava para ignorar. Naquela noite, trancamos tudo. Chequei as portas e janelas 2 vezes. A terceira, só para garantir. Acordei às 2 da manhã com um som baixo vindo da cozinha. Um rangido lento. Como uma porta sendo aberta devagar. Chamei o Renato. Ele se levantou e foi olhar. Voltou dizendo que estava tudo em ordem, mas eu sabia que não. Uma vozinha dentro de mim dizia que era para me manter alerta. No dia seguinte, depois do café, eu e Renato decidimos sair para explorar os redores. A neblina ainda cobria parte da mata, mas aos poucos o sol foi rasgando aquele manto branco, revelando a paisagem. Morros cobertos por mato abaixo, algumas árvores retorcidas e um silêncio que era quebrado apenas pelo cantar dos pássaros. Era bonito, não vou negar. Um silêncio que entrava pelos poros. A gente andava devagar, de mãos dadas, falando. Era como se o lugar inteiro estivesse esperando a gente calar para escutar melhor. Depois de uns 40 minutos de caminhada, vimos a tal casa dos vizinhos que o anúncio mencionava, a única no raio de vários quilômetros, segundo o proprietário. Uma construção antiga com paredes de barro e telhado torto. Tinha uma cerca baixa e um portão de madeira pendendo de lado. Foi aí que eu o vi. Um garoto, magro, no máximo 17 anos, camisa surrada, calça larga demais, cabelo escuro cobrindo parte do rosto. Ele estava parado à beira do mato, a uns 20 metros da casa. Não fazia nada, só nos observava. Você está vendo? Perguntei. Tô. Ele tá olhando pra gente? Renato apertou minha mão. O garoto não disse nada, não se mexeu. Só olhava com uma intensidade que me deu calafrios. Era diferente de curiosidade. Parecia estar nos estudando. Me senti invadida, como se estivesse nus ali, no meio da paisagem. O desconforto cresceu e foi tão rápido que nem precisei nem conversar com o Renato. A gente se virou e voltou para o mesmo caminho, sem correr, mas sem olhar para trás também. Quando a casa apareceu entre as árvores, meu coração deu um salto. A porta estava entreaberta. Você trancou? Perguntei, sabendo a resposta. Sim, respondeu Renato. Nos aproximamos devagar.
A luz da cozinha estava acesa. Eu juro que tinha apagado antes de sair. Renato entrou primeiro e eu fiquei parada na porta com a respiração presa. Nada parecia fora do lugar. A sala é igual, as mochilas no mesmo canto, mas algumas coisas, não sei explicar. Renato vasculhou os cômodos, abriu os armários, olhou atrás das portas, nada. Nenhum sinal de invasão. Mas a sensação não passou. A mesma que tive na noite anterior. A de que alguma coisa dentro daquela casa nos observava. E pior, agora ela sabia que a gente também sabia. Nessa noite acordei no susto, com o colchão se movendo devagar. Abri os olhos, vi Renato se levantando, pisando com cuidado no chão de madeira no quarto. Renato, o que foi? Murmurei com a voz ainda arranhando o sono. Ele parou por um segundo e depois sussurrou. Acho que ouvi um barulho lá embaixo. Senti meu estômago afundar. Sentei na cama, tentando forçar meus ouvidos a ouvir o que ele tinha escutado. Nada, só silêncio, mas algo no jeito que ele falou me tirou a vontade de discutir. Vestimos os casacos e descemos devagar, degrau por degrau. Quando viramos o corredor, a luz da cozinha estava novamente acesa. Parados à beira do cômodo, levamos alguns segundos para perceber. Renato apontou para o chão, com os olhos arregalados. O chão estava cheio de marcas, pegadas. Ele se abaixou e passou a mão devagar sobre o piso sujo. O que é isso? Barro? Perguntei num sussurro. As marcas de barro iam até o armário de madeira, o mais antigo da cozinha. A trilha sumia bem ali. Não faz sentido. Ele sussurrou. Fiquei em silêncio olhando em volta, sentindo aquele frio na barriga que só aparece quando alguma coisa está muito errada. Renato abriu o armário devagar, esperando encontrar sei lá o quê, mas não tinha nada. Pratos e panelas velhas, uma lata de milho. Com cuidado, ele começou a bater nas laterais do armário, com os nós dos dedos. Madeira maciça. Até que as costas do armário, o som mudou. Toques ocos. Ele olhou para mim. Tem água aqui. Então foi que vimos uma ranhura discreta na parede do lado, quase imperceptível. Ele puxou com força e a parte de madeira rangiu, revelando uma porta baixa, trancada com um trinco antigo enferrujado. Renato fez a menção para abrir a porta. Não abre agora, pedi, instintivamente. Vamos pensar, vamos chamar alguém. Renato ficou parado com a mão ainda no trinco, como se lutasse internamente. Não queria parecer histérica, mas tudo em mim dizia para não seguir adiante. Foi quando ouvimos algo parecido com um grito feminino. Renato puxou o trinco com força. Estalou como um osso seco quebrando. A porta se abriu, alguns centímetros rangendo. Um cheiro forte escapou dali. Algo entre água parada e carne estragada. Eu recuei instintivamente, levando o braço ao rosto. Meu estômago revirou. Renato ligou a lanterna do celular e apontou para dentro. Era um túnel, estreito, úmido, e as paredes eram sustentadas por vigas de madeira revestidas com pedras regulares e limo. O chão era de terra e barro, com pegadas frescas misturadas à lama. Não parecia um porão, era mais parecido com uma mina de carvão. Isso não é normal, Renato. Minha voz saiu trêmula. Ele assentiu, mas parecia hipnotizado. Entrou com cuidado, abaixado, e eu fui atrás. A luz balançava nas paredes como se revelasse o segredo que não queríamos ter visto. O túnel se ramificava dentro da terra. Seguimos o que descia em espiral por alguns metros e terminava em uma porta de madeira reforçada com vigas e correntes. No chão haviam marcas, como se algo pesado tivesse sido puxado até ali. No ar, o cheiro era mais forte, quase insuportável. Renato passou a mão na maçaneta da porta trancada, mas havia uma pequena fresta entre a porta e a parede. Ele aproximou a lanterna e eu me estiquei ao lado dele, espiando. E ali, pela primeira vez, vimos a evidência de algo horrível que acontecia naquele lugar. Haviam restos, ossos, alguns pequenos, outros grandes e outros demais, outros pareciam ser de animais, e haviam panos rasgados, sujos e cheios de sangue, uma corrente presa a um gancho na parede, um balde enferrujado no canto. Não sabíamos o quanto tempo ficamos ali, paralisados, mas quando tentamos voltar pelo túnel, guiados apenas pela lanterna fraca do celular, para nosso desespero, descobrimos que a passagem por onde havíamos entrado estava fechada. Alguma coisa pesada bloqueava o caminho. Renato empurrou com força, mas era inútil. O que a gente faz agora? Sussurrei quase sem voz. Antes que ele pudesse responder, ouvimos vozes, vindo dos túneis escuros atrás de nós.
Risadas distorcidas e o som de passos de barro. Renato apagou a lanterna e ficamos parados na escuridão total. Ouvimos nossos próprios corações batendo alto demais. Quando perceberam nossa presença, começaram a gritar e a correr em nossa direção. Sem pensar, disparamos pelo túnel, tropeçando e batendo contra a parede de terra. Corríamos às cegas, guiados apenas pelo instinto de sobrevivência. Tentamos nos afastar daquelas vozes enlouquecidas que pareciam nos cercar. Foi então que encontramos outra porta, de madeira velha, com a fechadura quase podre. Batemos e empurramos, mas ela parecia trancada. Atrás de nós, as vozes ficavam mais próximas. A porta rangeu e abriu de repente. Um quarto pequeno, fedendo a mofo e podridão. E ali dentro, quase invisível na penumbra, estava o garoto que havíamos visto lá fora. Magro, sujo, com os olhos arregalados, sem dizer uma palavra. Fez um gesto rápido. Pedimos silêncio. Entramos correndo e ele fechou a porta com cuidado, atravessando um pedaço de madeira na porta para servir de tranca. Do outro lado, ouvimos os perseguidores chegarem e começarem a bater, tentando arrombar a porta. O garoto apontou para outra saída, um alçapão escondido sobre um monte de roupas rasgadas. Com os sinais apressados, nos guiou. Seguimos rastejando por outra passagem apertada, que levava até a cozinha da casa. Ali vimos uma mulher. A mãe dele, pensei. De costas, cozinhando algo no fogão a lenha. Ela cantarolava uma música infantil, desafinada, sem notar nossa presença. Com passos leves, atravessamos o cômodo. O garoto abriu a porta dos fundos. O vento frio da noite nos atingiu como um tapa. Escapamos para o quintal, correndo sem olhar para trás. O garoto ficou na soleira, parado, olhando para a gente, enquanto desaparecíamos na escuridão. Corremos pelo quintal sem olhar para trás. O malto alto estava nas nossas pernas. Os galhos arranhavam nossos braços, mas a única coisa que importava era sair dali. Renato decidiu não ligar para a lanterna do celular. Novamente, para não denunciar nossa localização. A luz da lua mal iluminava o caminho, mas mesmo no escuro conseguimos ver nosso carro estacionado na entrada da casa, como havíamos deixado. Renato puxou as chaves do bolso, tentou destravar as portas do carro, mas não funcionou. Que merda! Ele murmurou, apertando o botão de novo e de novo. Foi quando percebemos que os 4 pneus estavam furados e o capô entreaberto. Vimos que tínhamos arrancado a bateria também. Eles queriam nos manter presos ali. As vozes e os passos vinham se aproximando. Podíamos ouvir claramente mais de um, vários, vindo em nossa direção. Gritavam palavras desconexas. Alguns riam como crianças, brincando de pega-pega. Corre, corre! Renato gritou. Saímos do carro e nos enfiamos no matagal denso. Seguimos em direção oposta às vozes. O frio da madrugada queimava nossos pulmões e cada respiração apressada. Os espinhos rasgavam nossas roupas, mas a adrenalina não nos deixava sentir dor. Depois do que pareceu uma eternidade de corrida cega, vimos algo adiante. Estruturas metálicas refletindo em pouca luz. Nos aproximamos e vimos que era um terreno baldio, cheio de carros velhos abandonados, engolidos pelo mato. Não pensamos 2 vezes, começamos a abrir as portas, tentando achar o veículo que ainda pudesse nos salvar. A maioria era puro entulho. Ferrugem, bancos podres, volantes quebrados, até que Renato gritou baixinho, Esse aqui! Era um carro velho, mas inteiro. E, milagrosamente, a chave ainda estava na ignição. Sem hesitar, ele girou a chave, o motor tossiu umas 2 vezes e pegou engasgando, mas funcionou. Enquanto Renato acelerava para manter o motor ligado, vi pelas janelas quebradas do ferro velho as sombras se aproximando. 3 deles correndo, gritando, com os braços como animais enlouquecidos. Vai, vai! Gritei. Renato pisou fundo, o carro saiu capengando entre as carcaças velhas, batendo em pedaços de lata e madeira. Quando alcançamos a estrada de terra, podíamos ver alguns dos perseguidores surgindo do mato. As suas feições pareciam distorcidas de raiva. Deixando para trás aquele inferno, a casa, o túnel, os perseguidores, tudo sumia no retrovisor, engolidos pela escuridão, mas o carro não foi muito longe. O motor morreu, nos deixando no meio da mata e da escuridão, mas foi o suficiente para nos afastar daquele inferno. Depois de horas caminhando pela floresta, exaustos, sujos e ainda assustados, conseguimos alcançar a estrada principal. Fizemos sinal para o primeiro carro que passou e o motorista, ao vendo assustado, não hesitou em nos levar para até a delegacia. Sentados ali, sobre a luz fria do saguão, relatamos tudo o que havia vivido, a casa isolada, os túneis, os perseguidores, o rapaz mudo que nos ajudou. Enquanto falávamos, os policiais se entreolhavam, alguns com expressões sérias, outros com um misto de ceticismo e desconforto. Apesar de tudo, eles decidiram nos acompanhar até o local. Agora,
já pela manhã, para verificar a nossa história. Chegamos à casa, agora iluminada pela luz do dia. De longe parecia apenas uma casa velha de campo, mas conforme os policiais inspecionavam os arredores, começaram a encontrar sinais, trilhas, destroços, marcas recentes no solo. Dentro, a cena era de abandono apressado, panelas ainda mornas, roupas jogadas, portas internas abertas às pressas. Nos túneis, os policiais encontraram evidências perturbadoras, objetos pessoais de várias pessoas, documentos, celulares quebrados, roupas rasgadas. Um dos policiais murmurou enquanto examinava os pertences. Já suspeitávamos dessa família há anos. Os Houbold explicaram que aquela família, de origem alemã, havia sido investigada por vários desaparecimentos de turistas na região, mas nunca encontraram provas concretas. Agora, com o que tínhamos contado, com as provas encontradas, eles poderiam finalmente agir. Na saída, antes de entrar no carro da polícia, olhei para trás uma última vez. Tive a sensação de ver, por um breve momento, a silhueta do rapaz parado na janela, nos observando. Senti uma mistura amarga de alívio e tristeza. Ele tinha nos salvado, mas continuava preso naquele inferno.